Olá, eu sou Matheus Herrick. Bem-vindos ao Checkmate, o programa que coloca os assuntos mais relevantes em pauta e traz pessoas que fazem a diferença no Rio Grande do Norte. O programa Checkmate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, estaremos entrevistando pessoas que estão nos bastidores de diversas áreas. Hoje, nossa entrevistada falará sobre jornalismo político. Quem apresenta o Checkmate é o jornalista Ranieri Souza. Olá, Ranieri. Olá, é isso. Vamos juntos aqui em mais uma edição do nosso Checkmate. Agora é hora da gente conhecer quem é a nossa convidada do dia. Thaisa Galvão é formada em jornalismo pelo UFRN e é uma referência no jornalismo político no Rio Grande do Norte. Natural de Acari, desde 2006, ela assina o blog thaisagalvão.com.br, sendo pioneira entre as mulheres no Brasil nesse formato de opinião política. Ao longo da carreira, consolidou seu desenvolvimento no jornalismo em diferentes plataformas de mídias digitais, como YouTube, Instagram, Facebook e o X. Entre 2023 e 2024, produziu e apresentou o Falei Podcast, com entrevistas de nomes da política potiguar. Atualmente, Thaisa participa na discussão do cenário potiguar no programa Tamo Junto na Rádio 88 FM Universitária. No programa de hoje, ela falará sobre os bastidores do jornalismo político, a cobertura das eleições de 2026 e o desenvolvimento dos 20 anos do seu blog. Thaisa Galvão, seja muito bem-vinda ao Checkmate. É uma honra recebê-la aqui na nossa TVU. A honra é toda minha. Muito obrigada, Ranieri. Muito obrigada a vocês, Matheus, Ruth, Kirlian e Natália, por estarem aqui comigo hoje. Pois é, para me ajudar aqui nessa entrevista, eu tenho a participação de estudantes da UFRN. São eles Matheus Herrick, Ruth de Souza, Kirlian Sabino e Natália Guimarães. Thaisa, eu começo dizendo que você é uma referência no jornalismo político aqui do Rio Grande do Norte, mas eu sei que você já passou por televisão, por jornal impresso, por assessoria. Como é que você se encontrou e definiu que essa era a área que você ia caminhar na sua trajetória profissional? Eu acho que eu já comecei. Primeiro, boa noite para vocês, boa noite para os entrevistadores, boa noite para quem está acompanhando. Eu acho que eu já comecei com essa veia política, Ranieri, porque quando eu comecei, eu fiz um estágio na Tribuna do Norte, depois eu trabalhei na TV Tropical, e aí eu já comecei a fazer cobertura política normal, e aí fui para a TV Cabugi convidada para fazer o Bom Dia Rio Grande do Norte. Eu fui a primeira editora do Bom Dia Rio Grande do Norte, na época a TV repetia o Bom Dia Brasil, e aí fez o primeiro Bom Dia Rio Grande do Norte, eu fui a primeira editora, e era um jornal muito político na época. Então, assim, eu já fui entrando na linha política. E aí depois eu trabalhei um tempo, trabalhei 10 anos e meio na TV Cabugi, mas só em diversas áreas, né? Mas eu fazia os programas políticos, na época das eleições, tinha sempre assim, eleições 2000 e não sei quanto, eleições 1900 e não sei quanto. E normalmente eu editava esses programas, botava no ar esses programas. Fui ser editora-geral do Jornal de Hoje, que era um jornal muito político também. Então eu acho que assim, a política, eu já comecei na política. Entendi. E você tem um modo de escrever que é muito peculiar seu, com bom humor, com uma certa ironia de vez em quando. Isso também sempre teve com você, desde o início? Sempre. Eu sempre primei muito por texto. Eu gosto muito de texto. Eu digo que eu assisto um jornal, eu assisto um programa de esporte, eu assisto um programa olhando, às vezes eu até me atrapalho e nem sei muito bem o que foi o assunto, mas o texto fica muito para mim. Então, assim, eu sempre observei muito texto. E aí, eu acho que com isso você vai criando, você vai se inspirando. Teve grandes repórteres que eu me inspirei muito, Neide Duarte, da TV Globo, Tino Marcos, que é de esporte, que faz uns trocadilhos lindos, assim. Eu sempre me inspirei muito nisso e eu fui formatando o meu estilo. Eu sou bem-humorada, eu sou uma pessoa bem-humorada, e eu acho que eu acabei juntando o meu bom humor com o que eu aprendi de escrever, e fui criando o meu próprio estilo. Então, assim, eu acho que você falou muito bem, quando eu tenho o meu estilo, às vezes eu digo assim, eu vou testar uma coisa na inteligência artificial, vou pedir um texto na inteligência artificial, nunca consegui gostar de nada, de nada. Então, assim, eu acho que eu tenho o meu estilo e eu acho que isso é muito importante. Com certeza, você tem o seu estilo e a gente gosta muito, eu pelo menos gosto muito de ler. Vamos aqui à primeira pergunta dos nossos estudantes, quem vai fazer é Natália Guimarães.
Olá, Thaís. Eu quero dizer primeiramente que é um prazer ter você aqui conosco. E eu gostaria de saber, né, ao longo da sua carreira, se você ainda observa dificuldades que são enfrentadas pelas jornalistas mulheres que cobrem política aqui no nosso estado. A dificuldade da jornalista mulher, ela não é só na política, ela é em todos os setores. Assim, a jornalista mulher ainda tem muita dificuldade. Na política, assim, a gente tem que se impor um pouquinho, a gente tem que falar alto um pouquinho, a gente tem que dizer que sabe o que está falando um pouquinho, porque a política é mais cruel nessa hora, nessa história com a jornalista mulher. Mas os problemas acontecem em todas as áreas, entendeu? A mulher é discriminada em todas as áreas. Eu posso dizer que eu fui discriminada, porque salarialmente eu passei por isso também. Eu era editora de um jornal onde eu tinha um cargo máximo na redação, mas o meu salário não era o salário máximo, porque quando eu reivindicava, se dizia que não, porque o outro editor que estava abaixo de mim não podia ter um salário diferente de mim. Isso por quê? Porque eu era mulher. Então... Você conversa muito com políticos, né? O meio político também é um meio muito machista, né? Homens Isso. ali, geralmente, que estão no poder. Você já enfrentou, tem alguma história de chegar para uma entrevista, de chegar para alguma apuração mais delicada e não ser tão bem tratada, ou do político não responder direito? Você acha que tendo a ver com o seu gênero? Já. E aí, assim, como eu disse a você, eu sempre me impus muito, entendeu? Assim, na hora que a resposta não vem, ou vem jocosa, ou vem com grosseria, eu respondo na mesma altura. Eu sempre fui muito atrevida, desde o começo. Assim, você tem que ter. Se você quer ser jornalista hoje, assim, eu sou jornalista há mais de 30 anos, e desde lá não mudou nada. Eu acho que em relação a isso não mudou nada. Você tem que se impor. Você não pode chegar chamando de senhor, de doutor. Não, é você. É você. Quem tem que te chamar de doutor não é o jornalista. O jornalista está no mesmo patamar do entrevistado. Você não pode se rebaixar. Na hora que você se rebaixa, eu vi uma vez de um chefe meu, assim, você não precisa chamar o entrevistado de senhor nem de doutor, porque você está no mesmo patamar dele. Você tem a mesma importância que ele. E aí, eu acho que isso aí você vai levantando o seu narizinho, você vai fazendo... Às vezes as pessoas dizem assim, porque as pessoas têm medo de Thaisa. Não, eu não quero que ninguém tenha medo de mim, eu quero que as pessoas me respeitem. É isso, maravilha. Vamos aqui a mais uma pergunta dos estudantes. Quem faz é Kirlian Sabino. Então, Thaisa, prazer em conhecê-la. Você estava comentando sobre algumas coisas que se mantiveram do começo da sua carreira até agora, mas eu estava querendo saber, você acredita que em relação à diversidade de opiniões políticas e sua liberdade de poder trazer elas, de criticar políticos, isso é mais fácil hoje em dia de poder colocar sua opinião, ou você acha que está cada vez mais complicado? Qual a sua perspectiva? Está cada vez mais complicado. Eu acho que assim, como eu disse, assim, você tem que ser atrevido, mas você sabe que você vai passar por algumas situações. Você vai deixar de ser chamado para alguns lugares. A minha voz se calou em rádio, porque eu sempre falei muito o que eu quis. Então, assim, o movimento político me vetou de muita rádio. Hoje eu estou na 88 FM, estou no programa Tamo Junto, que tem toda uma liberdade. Eu sempre respeitei muito, eu nunca extrapolei nada, mas a minha voz foi silenciada durante muito tempo em rádio. E eu sei por quê, eu sei de onde veio, e é exatamente pela minha opinião, às vezes nem porque eu tinha uma opinião, porque eu tinha uma ideologia, não, mas porque eu tinha uma opinião. Às vezes não era nem porque eu falava de ideologia política de alguém ou minha ou de alguém, não, é porque eu falava de fatos. E quando a gente é jornalista, a gente tem que falar de fatos e de verdade. E verdade nunca foi uma coisa que agradou muito a maioria da classe política. Pois é, você falou aí desse cenário, por exemplo, das rádios, né? Você está no Tamo Junto, da 88 FM Universitária, que é um sucesso assim, de audiência. Em pouco tempo o programa já tem muita repercussão, já gerou muito debate e o público também acompanhando desde o início. Mas o cenário das rádios, dos programas de rádio aqui de Natal, como é que você observa? Algumas rádios têm mesmo uma ideologia e eles seguem aquilo e não toleram quem fala ou quem pense diferente? Tem, assim, não é nenhuma novidade o que eu estou dizendo, porque eu acho que quem liga a rádio
e acompanha. E assim, às vezes eu digo assim, a minha voz foi silenciada, mas sinceramente eu acho que eu não queria estar naquele cenário que a gente vê todos os dias, porque eu não acho que ser jornalista e ter opinião e falar o que quer, o que pensa é brigar com você, eu chegar para você e você dizer que eu sou mentirosa, que eu estou mentindo e criar um ringue. E assim, eu acho que isso não é interessante. Eu estou achando muito interessante o formato do Tamo Junto, porque a gente brinca, a gente diz opiniões, a gente entrevista pessoas de diversas áreas, mas a gente não empareda as pessoas, a gente dá espaço para as pessoas falarem. E é bem diferente. Então, assim, eu acho que o cenário de rádios no Rio Grande do Norte, basta você ligar para saber. É isso. Quem faz a próxima pergunta é Ruth de Souza, do curso de jornalismo. Boa noite, Thaisa. Agora indo um pouquinho para o universo do podcast, né? Entre junho de 2023 e julho de 2024, você produziu e apresentou um podcast. Como é que foi essa experiência e você pretende em algum momento retomar esse projeto? Foi bem bacana. Eu acho assim, eu gosto, eu digo que eu sempre me reinvento. Eu já fiz televisão, já fiz rádio, jornal impresso, faltava podcast, eu fiz o podcast, né? Eu tive uma proposta da produtora para fazer o podcast, uma parceria, e eu fui fazer o podcast. Achei muito interessante, porque é um tempo muito longo que a gente tem de entrevista, é um tempo maior. Você faz aquela entrevista factual daquele assunto que está reverberando no momento, mas você pode puxar mais pela vida da pessoa, pela vida pessoal da pessoa, que às vezes você capta ali uma informação que às vezes é tão rica, é tão importante, e nunca ninguém falou nada. Então, assim, é uma coisa mais, um formato mais aprofundado para você entrevistar, para você exercitar o seu gosto pela entrevista. Eu gosto muito de entrevistar, eu gosto muito de conversar com pessoas, e o podcast foi um tempo muito bom. Ele parou porque eu fazia numa produtora que foi fazer uma campanha política, e eu achei que, como podcast eu entrevistava muitos políticos, não justificava eu ficar num espaço que tinha um programa político de um candidato de uma determinada situação, eu não cabia ali. Eu acho que perderia o sentido, perderia a credibilidade. E aí eu parei, e aí eu fico pensando, eu estou na rádio, que eu gosto de entrevistar, mas ainda tenho umas ideias ainda fervilham na minha cabeça. É isso, gente. O papo tá muito bom, mas a gente precisa fazer uma pausa bem rapidinha. Não saia daí, o Checkmate volta já. Estamos de volta com o Checkmate, hoje recebendo a jornalista Thaisa Galvão. Thaisa, esse ano o seu blog está completando 20 anos, então já tem aí bastante tempo percorrido. Quando a gente pensa 20 anos atrás, em 2006, esse ambiente de internet era bem diferente, né? Então, eu queria que você contasse como é que foi começar a fazer trabalho num blog lá em 2006 e como é que você observa a mudança de cenário ao longo desses 20 anos. Pois o blog surgiu assim, na época as pessoas faziam muito blog para botar foto de filho, era uma coisa mais um álbum de família. Como a gente vê no Instagram, mas era um blog que fazia isso. E aí eu comecei a olhar para aquilo ali e disse assim, eu quero fazer isso, mas eu quero fazer com notícias, porque eu era editora-geral do jornal, mas eu queria escrever as minhas notícias. Era eu que fazia as manchetes do Jornal de Hoje, mas eu queria escrever as minhas notícias. Eu não tinha coluna, eu queria escrever as minhas notícias e eu achava que aquilo ali... Aí eu, de madrugada, comecei, aqueles formatos gratuitos que tinham, e eu consegui fazer me lembro demais da minha primeira notícia, que era uma informação de que a senadora Rosalba Ciarline seria candidata a senadora, e, à época, o presidente da Câmara, Edivan Martins, poderia ser o suplente dela. A primeira notícia foi essa. No outro dia, essa notícia rodou na Câmara, e eu comecei a achar bacana. E fui fazendo, e assim, durante muito tempo eu era praticamente sozinha. Eu fui a primeira mulher que fiz um blog de opinião política no Brasil. Na época tinha Josias de Souza e tinha Noblar. E mulher tinha eu. Tinha muitas mulheres fazendo opinião política, mas na televisão, nos jornais, de blog independente não. Tinha os portais já ali, mas assim, blog independente fui eu. E aí eu já pesquisei muito para ter certeza e fui. E de lá para cá, durante muito tempo, assim, eu escrevia com muito mais liberdade, com muito mais vontade. E aí essa liberdade, aí foi juntando, foi todo mundo
foi virando um blog atrás do outro, cada cidade de 10 mil habitantes tem 50 blogs, e aí eu acho bacana isso, porque acho que todo mundo tem o direito, tem o espaço ali. Mas, assim, as coisas foram ficando mais complicadas, ainda mais para a mulher, mais uma vez, falando sobre o que a Natália falou, porque às vezes, assim, você dá uma informação que você tem certeza, que você checou, que você apurou, mas aí se você está falando de um político que tem uma tribuna no legislativo municipal ou estadual, ele não lhe responde, ele não lhe questiona pelo que ele não gostou e que às vezes é verdade, no meu caso é verdade sempre. Aí eles vão para uma tribuna e esculhambam com você e descredencia você e ficou uma coisa muito nociva, entendeu? Então, assim, eu trabalho hoje com muito cuidado para eu não dar palco para essas pessoas me transformarem no espetáculos que eles gostam, entendeu? Você acha que a polarização contribuiu para isso? Muito. Porque agora tudo é narrativa, né? Aí vai um político lá, às vezes é um fato, e ele diz, não, mas é uma narrativa que estão criando contra isso. ou E às distorcendo. vezes, na maioria das vezes, eles nem sabem o que significa a palavra narrativa. Eles nem estudaram o que significa a palavra narrativa. Mas aí são as palavrinhas-chave que apareceram com a polarização. E aí, assim, eu acho que ficou bem complicado. E os próprios blogs, eles passaram a ter uma outra concepção, assim, as pessoas não escrevem mais para dar notícia, mas para gritar. A própria blogosfera passou a ter esse comportamento que eu não acho interessante. Passou a gritar. Você não é mais o blogueiro que anuncia a candidatura do blogueiro, que foi quem inventou a candidatura de alguém. E eu não acho isso legal. É isso, vamos aqui à próxima pergunta. Agora quem faz é Matheus Herrick. Thaisa, dado o avanço das redes sociais, como é que você faz a sua divisão dos seus conteúdos? Porque algumas pessoas só acompanham o seu blog, seu Instagram, ou vão atrás das suas entrevistas pela TV. Como você faz essa divisão? Às vezes um assunto, ele está no blog, mas ele merece estar na rede social, porque às vezes as pessoas não entram mais no blog, vão mais para a rede social, aí você faz essa mistura. Às vezes, dependendo do formato que eu possa, um vídeo, uma coisa que eu faço, ele cabe mais na rede social. Às vezes, é uma coisa assim, não existe muito uma regra. É o que eu senti na hora, eu acho que isso aqui pode render mais aqui, isso aqui pode render mais aqui, isso aqui tem que estar no blog, porque tem que continuar o assunto, tem que continuar, é um assunto mais jornalístico, merece mais texto, então está aqui no blog. Mas assim, é uma coisa mais que você sente na hora, onde é que você vai botar aquela informação. Vai pelo famoso feeling jornal. O feeling, exatamente. Vamos para a próxima pergunta, agora de Natália Guimarães. Thaisa, falando ainda sobre blog, quem lê o seu blog percebe que você trabalha com uma diversidade de fontes no cenário político. Por exemplo, na pré-campanha desse ano, que você trouxe sobre os bastidores da esquerda, da direita, também do centro. Então, como que você construiu e ainda mantém essa diversidade de fontes? Com muito respeito pelas pessoas que me passam informação. Assim, você tem eu digo que eu mantenho minhas fontes de 20 anos. Eu tenho fontes de 20 anos e que nunca ninguém soube que aquela pessoa me passava tanta informação. Porque às vezes as pessoas, os políticos, normalmente eles estão numa reunião e aí está ali, aquilo ali não pode ser divulgado, mas eles estão ali, eu vou ligar para a Thaisa, eu vou ligar para a Thaisa, eu vou ligar para alguém, porque eles têm uma vontade primeiro de ser útil, de passar a informação e segundo, de ver o circo pegar fogo. E aí eu digo que eu tenho muito respeito por essas fontes, eu agradeço muito por essas fontes. E eu ligo, eles me ligam e eu mantenho essas fontes até hoje. É isso, vamos aqui com a pergunta de Kirlian Sabino agora. Então, Thaisa, você tinha comentado anteriormente sobre a sua história com o podcast, de que você adora fazer entrevistas. E agora, conversando sobre a questão das fontes. Sabemos muito bem que jornalismo político é algo muito delicado, tem que ser feito com todo o cuidado do mundo. Como que você lida quando você percebe que o entrevistado
ele não está lá para poder passar informação, para poder conversar com você, mas só para poder utilizar o seu poder midiático para a propaganda política. Isso eu conversando com ele em off, né? Eu sinto, a gente sente, porque quando a gente vai atrás de uma informação, às vezes você sente que há um interesse maior naquela pessoa. Eu vivo muito isso, às vezes até de fonte que é uma fonte bem respeitável, mas que ela também tem o interesse dela. E aquele interesse dela vai agregar em quê para mim? Vai me colocar em uma situação que não é interessante. E aí eu escuto e eu me esqueço. Thaisa, e você já passou, né, nessa cobertura política por vários governos, por diferentes espectros políticos. Você sempre manteve essa relação com quem é governo, né, com quem está no poder, de forma a, ao mesmo tempo, informar o que desagrada e também tá ali, de certa forma, dando visibilidade a ações de governo, a políticas públicas. Como é que você mede isso quando determinada pessoa está ali e é governo? Eu acho que governo, você tem que estar sempre próximo, porque um governo é uma grande fonte de informação. Você não tem como fazer jornalismo político sem falar de governo, porque governo é o que move, independente de quem seja governador, o governo é o que move um Estado. Então, eu acho que você tem que ter um governador como fonte, você tem que ter um prefeito como fonte, você tem que ter um presidente de assembleia como fonte, um vereador, um assessor, às vezes os assessores, às vezes aquele assim, o motorista, às vezes o motorista dá as melhores informações. E assim, então assim, essa questão de governo, eu acho que é necessário, você tem que estar próximo. Não está próximo para bajular, para dizer só coisas boas, mas para apontar onde tem erro também e para dar informação. É isso. Vamos agora à pergunta de Ruth de Souza. Thaisa, você trabalha com um assunto que ele é um pouco delicado e qualquer distorção pode virar algo maior. Como é que você faz esse processo de apuração quando vai publicar alguma matéria no seu blog ou fazer algum tipo de comentário? E já teve alguma publicação de bastidores que você teve algum resultado que foi assim além do esperado para você? Eu tive essa fonte, essa apuração eu faço mesmo com muito cuidado. Eu estava até relembrando um caso há poucos dias, no governo de Rosalba Ciarline, o chefe da Casa Civil dela, o advogado Paulo de Tarso Fernandes, ele ficou muito chateado porque o vice-governador, que era Robson Faria, ele tinha uma secretaria, era secretário, e ele se afastou da secretaria para assumir o governo numa viagem de Rosalba, e quando voltou, o governo não nomeou mais e houve uma chateação por parte dele, e eu encontrei com ele numa festa de aniversário, ele tinha tomado uns uísques, e ele começou a me dizer bastidores do que estava acontecendo por causa de não nomear o secretário de volta, e ele me disse muitos bastidores, e eu perguntei várias vezes, e tinha testemunhas na mesa se eu podia publicar, e ele disse que podia publicar, e eu publiquei, e essa publicação acelerou um pedido de exoneração dele, ele deixou o governo, porque ele, em nenhum momento, e ele foi muito importante, foi muito elegante, em nenhum momento ele me descredenciou, hoje qualquer pessoa me descredenciaria. Em nenhum momento ele disse que ele foi deselegante com a pessoa, mas as informações que ele tinha me passado, ele mantinha todas e ele adiantou o pedido de exoneração dele do governo. Olha aí, excelentes histórias aqui de Thaisa Galvão, o bastidor do bastidor, né? O nosso tempo está quase esgotado, mas vamos bem rapidinho aqui para a pergunta de Matheus Herrick. Sabendo que você já fez várias coberturas políticas e entende muito disso, tem algum candidato que você acha que pode ser um trunfo nessa eleição, que ele pode estar ali escondido e você acha que ele pode surpreender a gente? Isso você está falando na majoritária? Isso, estadual. Na majoritária? Isso. Tá. Eu acho que os três hoje estão em pé de igualdade. Eu não arriscaria dizer quem vai ganhar o governo do Estado, porque eu acho que a gente vê Alisson numa posição boa de pesquisa, a gente vê Álvaro com um entorno muito poderoso em relação à eleição anterior da prefeitura, e a gente vê Cadu com o governo do Estado e com o presidente Lula. Então, eu acho que a gente está num momento em que
eu acho que os 3, apesar das pesquisas mostrarem números diferentes, têm chance. É isso, Thaisa Galvão, jornalista, blogueira, quero agradecer demais a sua presença aqui no Checkmate. Você está aqui na Rádio Universitária, então venha sempre também à TVU, a gente espera você. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada a vocês, sucesso para vocês na profissão. É isso, eu agradeço também aos estudantes aqui por essa edição do Checkmate e agradeço especialmente a você que esteve conosco desde o início. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!